toma, entendeu? É lógico. Aí as tias mandaram um comunicado, não mande, não compre mais essa bota, porque essa bota tem causado estrago, né? E aí era aquela coisa, chutava menino, menina. As meninas não conseguiam chutar, elas mordiam, né? Então era uma fase... Uma guerra danada na escola. Enfim. E eu era uma criança que... Eu acho que eu fiquei meio CDFzão da cabeça, meio Carlton, porque como não tinha como minha mãe me deixar com a minha avó, porque a gente não morava ainda com os meus avós, Sim. então eu era a única criança que fazia o mesmo pré de manhã e à tarde, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, então eu tinha que ficar, a diretora deixou, então eu fazia a mesma aula de manhã, eu fazia à tarde. Então à tarde eu reinava, né? Porque eu já sabia todas as lições da manhã, aí a professora tinha que pôr fora. Olha, um dia eu abri o portão da escola pra fugir com as crianças tudo correndo no meio da rua. Olha, por isso que eu nunca pensei em ser padre, cara. Eu não tinha como. E ó, vou falar um negócio pra você. Graças a Deus que você foi padre, porque um filho seu, vou falar, mano. Nossa, em pleno 2025, não ia funcionar, bicho. Ia ser preso, ia ser capturado, sem direito à fiança. O moleque estourando o banheiro. Nossa! Dá não. Não tem como. Não, ia virar uma gangue. Então eu venho desse bojo. Só que, assim, você vê, a gente tá falando dessa parte lúdica, mas a gente vivia na igreja um período muito rico. Porque eu tô no nascimento, no florescimento da renovação carismática católica. Época da Golden Era, né? Então eu estou ali, tô falando de época de Padre Jonas em Cenáculo, tô falando de época de Padre Robert de Grantes, de Emiliano Tardif, dessa geração toda que vem dos Estados Unidos, Padre Eduardo Doggett no auge, Padre Haroldo Ram. Então, referências fracas a você gente tinha. já se ouvia falar da tia Laura ainda estava viva. Não se tinha ainda canção nova como se tem hoje, mas já estava começando um movimento já do Barracão de Sapé. Então, era uma efervescência, era uma coisa assim diferente, extraordinária, assim. Eu me lembro de na minha infância ter vivido assim coisas assim que até hoje eu não me emociono com saudosismo, porque eu acredito que o Espírito Santo ele tem o seu movimento para cada tempo, mas de ver coisas extraordinárias. Eu vi coisas extraordinárias. Então, o que me motiva a acreditar e fazer essa geração do worship entender que renovação é mais do que isso, não criticando o worship, né? Mas dizendo assim que isso é uma das possibilidades, não é a única para nós. Mas eu vi muitas coisas acontecerem com um violãozinho muito mal tocado, com a mizinha que nunca afinava, e uma pessoa que não era cantora, mas era ministra de música. E quando ela ministrava e ela cantava, as coisas aconteciam. Sensacional. Né? Do padre não deixar a gente rezar, a gente ser proibido de rezar, ser proibido de adorar. E a gente está ali na porta da igreja querendo entrar e olhando o sacrário pela fresta e querendo adorar Jesus, e a tampa do sacrário abria assim, fazia buf, né, misteriosamente, e abria, a gente vê o Santíssimo, que era a nossa maior alegria, de ver pessoas chegando nos encontros, nesses grandes cenáculos, na cadeira de roda, sem a cadeira de roda nas costas, de ver as pessoas que não enxergavam enxergar, enfim, ver os milagres mesmo, né? Foi um tempo muito, 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 muito bom. Então, eu fui formado nessa época. Então, assim, você ia para um acampamento, você tinha na primeira pregação o Padre Jonas, na segunda pregação você tinha o Padre Léo, na terceira pregação você tinha, dependendo do acampamento, um Padre Roberto Litieri da Toca, e de quebra, um momento de oração ou adoração com o Padre José Augusto. Então, assim, era muita coisa. Então, você tinha... Olha pra você ver, na época que eu ia na Canção Nova, você tinha no microfone 1 Eugênio ou Nelson, microfone 2 Dunga, microfone 3 Flavinho, microfone 4 Ricardo Sá, microfone 5 começando ali Eliana Ribeiro. Olha só. Que doideira, né, cara? Então assim, não tinha como dar ruim. Não tinha. Qualquer um que saísse... Não, meu amigo. Continuava, entendeu? Era isso. Eu chamo essa época de Golden Era, porque é mesmo, acampamento de música, Padre Jonas pregava, né? Então, assim, Eugênio pregava. Então, Martim Valverde, sabe? Você vê um show ao vivo do Martim Valverde. Ele contar pra você como ele compôs a música Graças Pai por causa do filho dele que tinha uma necessidade especial. Ele contar como ele compôs Ninguém Te Ama Como Eu. Ele cantar em espanhol, o Eugênio cantando em português. Então, assim, foi um tempo de muita graça. De muita graça em vários aspectos. Então, eu acredito que
eu fui agraciado por ter vivido tudo isso, de ser um guardião dessa época, não com saudosismo, como eu volto a dizer, mas como alguém que sabe que é possível fazer diferente. Sim. Né? E nesse bojo todo, quando eu tenho ali por volta de 12, 13, 14 anos, aquela primeira fase da adolescência, eu começo a sentir que Deus quer algo mais sério de mim. Só que nunca tinha passado pela minha cabeça ser padre, porque ser padre para mim era algo muito distante da minha possibilidade, porque eu sei do barro que eu sou feito. Então jamais, eu nunca vou ser padre, nunca. Tanto que antes de entrar para o seminário, eu tinha sido chamado para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão e eu não quis aceitar, porque como que a minha mão vai tocar Jesus, como que a minha mão vai... Não tinha essa possibilidade para mim, né? Oh. Se eu tocar Jesus, eu entregar Jesus para alguém, eu não tinha isso para mim. Ó, vamos fazer só uma pausa aqui, porque chegou um negócio aqui, meu amigo. Chegou um cafezinho que tá... Olha, gente, eu vou te falar, viu, cara? O cheiro tá bom, hein? Se você acha que... Filma, Tati, filma, Tati. Tati, vem aqui, Tati. Filma, Tati. Obrigado, viu? Você tá obrigado, meu. Se você acha que comer escargot é Mas fino, tá cheiroso, você não sabe o que é tomar café no Brasil de 2025. A hora que veio esse cheirinho na porta aqui, eu vou falar, velho. Não precisa de mais nada. Tati, eu não faço parte... Ah, ele pediu açúcar, eu não faço parte do clã. Nossa, que Nutella, mano. Você precisa de não faço conversão. parte, Você eu tô tem precisando. 33 Ora anos. por ela, pai. Ora por ela, pai. Você é de 90 mesmo. Eu não usei mertiolate, só usei o álcool verde. Só o álcool de coração, Então, coração do deu certo. elefante, é isso? É, Maçã de elefante. Maçã de elefante. E aí, você vê, por exemplo, que tudo isso que a gente viveu, eu sabia que Deus queria alguma coisa mais forte de mim, só que querer alguma coisa mais forte naquela época, para nossa geração, é assim, Deus quer que eu seja da Canção Nova. Ah, mas é porque era a referência que tinha, né? Tinha. Sim. Shalom já existia, só que Shalom existia lá no Nordeste. Lá no Nordeste. E não tinha celular. Gente, porque assim, hoje eu vejo as pessoas falarem pra mim assim, e aqui eu tô falando com você mesmo, que dá desculpa. Ai, eu não sei ler a Bíblia. É mesmo? Ai, eu não... Cara, nessa época, pra você ter uma pregação, você tinha que escolher se é pra Canção Nova, ou você comia um pão de queijo, ou você comprava um cassete. Meu amigo. Entendeu? E assim, você tinha que escolher de 10 pregações a que dava pra você trazer. Uhum. Então, como você escolher... Era barato comprar uma fita cassete. Não, e outra, vamos dizer assim, Padre Jonas e Padre Léo estão pregando no acampamento. Qual que você escolhe? Ah, beleza. Escolhe aí. Não, vou escolher só do Padre Jonas. Qual delas? Fez É 4 todas, pregação, não? entendeu? É. Do Padre Léo, qual que você escolhe? Então, era muito difícil ter acesso a conteúdo. Uhum. A geração de hoje é privilegiada e vai ser muito mais cobrada de Nosso Senhor do que na nossa época. Porque para eu ler um livro naquela época de espiritualidade, ou eu lia a teologia pentecostal, ou eu não lia. Uhum. Para eu ter uma música, ouvir uma música, ou eu ouvia o que se produzia pelo Padre Jonas, pelo pessoal, ou a gente não tinha. A gente tinha os cantos da harpa cristã, tinha os corinhos evangélicos da época, que muitas pessoas falam, você canta música evangélica protestante. A pessoa que fala uma água dessa, ela precisa rezar muito, porque você precisa entender a diferença da música e a proposta da música para cada coisa. Uma coisa é você falar da música litúrgica dentro da Santa Missa, no sacramento, e outra coisa é você falar de músicas de louvor. No dia a dia. E no dia a dia, se você for pegar o Louvemos e espremer o Louvemos, vai cair praticamente ali do 0 ao 400. Meu Deus do céu, o povo não tem noção, não. Vão ser os corinhos que a gente tinha, claro. Que eram músicas protestantes. Enfim, fechei aspas. Então, não se tinha acesso como se tem hoje. Hoje você não precisa sair de casa para você fazer teologia. Para você aprender Bíblia, você tem uma infinidade de cursos, de possibilidades. Pregação você tem todas, ao alcance da mão. E tem gente ainda que mesmo assim não se forma, não estuda, não lê, não pratica.